Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos iniciar ouvindo a parte final da mensagem, o patriarca Abraão. Vamos ouvir em reverência. Do you believe that the same Jesus who knowed who Simon Peter was could tell me who you are? Crê que o mesmo Jesus, o qual sabia quem era Simão Pedro, pode me dizer quem é o Senhor? Would it make you believe greatly? Isso faria que cresce grandemente? It would. Oscar Barnes. Is that right? Faria? Oscar Barnes. É isso mesmo? Go on your own home. Be healed. Vá para casa, seja curado. Stranger to you. I do not know you, but God does know you. Desconhecido seu. Não o conheço, mas Deus sim o conhece. Do you believe that He's able to tell me what's your trouble? Crê que Ele é poderoso para me dizer qual é o seu problema? Would you believe it with all your heart? Creria de todo o coração? Your trouble is around your throat and in your chest here. It's a bone decay. O seu problema está em volta da garganta e em seu peito aqui. É uma deteriorização óssea. You're getting lumps like and it knocks inside the bone structure. Você está ficando com coisas como caroços e nós dentro da estrutura óssea. Isso mesmo. You're not from here. You're in a city that's got orange groves all around it. Você não é daqui. Você está em uma cidade que tem laranjais por toda parte. It sits in a valley with a panoramic of mountains behind it. Fica num vale com uma vista panorâmica de montanhas atrás dela. There's a hotel called Antlers. Tem um hotel chamado Antlers. It's San Bernardino. That's where you're from. É São Bernardino. É daí que você é. Go back. Jesus Christ makes you well if you believe it. Volte. Jesus Cristo o cura, se você crê. There's only one thing can heal cancer. That's God. You believe He'll heal you? Só tem uma coisa que pode curar câncer, que é Deus. Você crê que Ele o curará? Believe it. Go and may the Lord God make you every whit whole. Creia, vá, e que o Senhor Deus o torne inteiramente são. The reason you've been exceedingly nervous, real upset. O motivo de ter estado excessivamente nervoso, realmente contrariado. By this nervousness, your stomach's got in a condition you can't digest your food. Bring it up in your mouth. It's acid all in your mouth. Por esse nervosismo, o seu estômago está com uma complicação. Você não consegue digerir seu alimento. Sobe até a boca. É ácido em toda a sua boca. Late of the afternoon, you get real weary and everything. You got a peptic ulcer in your stomach. Bem de tardezinha, você fica bem cansada e tudo mais. Você tem úlcera péptica no estômago. Do you believe that that's Jesus Christ can tell you that? Crê que é Jesus Cristo que pode dizer-lhe isso? Go eat your supper. Believe with all your heart. Vá comer o seu jantar, então. Creia de todo o coração. Jesus Cristo a torna boa. How do you do? There's many things wrong, but one of the things that you're afraid of, you're going to be crippled up with an arthritis. Como vai? Há muitas coisas erradas, mas uma das coisas que você tem receio é de ficar aleijada com artrite. But you believe that God will heal you? Make you well from it? Mas crê que Deus a curará, a deixará boa disso? Lord Jesus, I pray that you'll grant it to my sister. Give her sight. Senhor Jesus, rogo que tu concedas isso à minha irmã. Dá a ela sua visão. Take the lady's trouble from her and make the arthritis well. In Jesus' name, amen. Tira dela o problema de senhoras e cura a artrite em nome de Jesus. Amém. Go now believing. You'll do it. It'll be all right. Vá agora crendo. Ele fará e tudo estará bem. Don't doubt. Just keep on walking and believe with all your heart. Não duvide, continue só andando e crê de todo o coração. Heart trouble is a terrible thing, but Christ heals the heart. Do you believe that? Problema de coração é uma coisa terrível, mas Cristo cura o coração. Você crê nisso? Don't believe it. It'll all be done. Vá, creia e tudo será feito. Está acabado. You believe you're going to be crippled up? No, I don't think so either. Você acredita que vai ficar aleijada? Não, eu também acho que não. Mine's arthritis. That shadow there, oh, that's cancer. Meu pensamento, artrite, essa sombra aí, ó, é câncer. You believe he'll heal it? Yes, I do. Don't believe it. He'll make it whole. Crê que ele curará isso? Vá, creia, ele a tornará sã.
Been bothering you quite a little while, blockage in the heart, but you believe it's going to be over tonight? Tem incomodado você por algum tempo, bloqueio no coração, mas crê que vai acabar hoje à noite? Go believe it. Make you well. Vá, creia, Jesus Cristo cura você. Been a little trouble for ladies' trouble for a long time, A senhora tem tido um probleminha, problema de senhoras, bastante tempo. and then you have a hard time getting up at morning. You're stiff in your limbs. You can't hardly walk till up in the day of time. It's arthritis. E então tem dificuldade em se levantar de manhã, tem dificuldade em mover-se em seus membros, mal consegue andar até mais tarde durante o dia do tempo, é artrite. So don't doubt. You won't have it no more. Just believe it with all your heart. Vá, não duvide, não terá mais isso. Somente crê de todo o coração. You have several things, complications, but the one thing that's bothering you so bad, you also think of arthritis, which it is, crippling you up. Você tem várias coisas, complicações, mas a coisa que está incomodando-a muito, você também pensa em artrite, que está deixando-a aleijada. You believe that He'll make you walk and be well? Crê que Ele a fará andar e ficar boa? Go believe it with all your heart. Jesus Christ will make you well. Vá crer de todo o coração, Jesus Cristo a deixará boa. Nervous, hard, and arthritis, but you believe that God will make you well? Problema do coração devido a nervos e artrite, mas crê que Deus curará você? You do? Go the Lord Jesus make you. Crê? Vá, e que o Senhor Jesus cure você. That stomach has sure given you a lot of trouble in the last few years, hasn't it? It won't no more. Esse estômago tem mesmo causado muito problema nos últimos anos, não tem? Não causará mais. God bless you. Thank you, Jesus. Vá, creia. Deus abençoe. You can also. Stomach's healed. Go believe with all your heart. No doubt. Você também pode. Seu estômago está curado. Vá, creia de todo o coração. Não duvide. Have a hard time breathing, that old asthma really gets you down, doesn't it? Você tem dificuldade em respirar. Essa velha asma realmente o deixa abatido, não deixa? You believe it's going to be done now? Crê que vai acabar agora? Or you go believe. Amen. Hallelujah. Do you believe with all your heart? Muito bem, vá crer. Amém. Aleluia! Vocês creem de todo o coração? Just a moment. Só um momento. Don't you see that light there? Vocês não veem essa luz aí? A little colored lady looking at me, sitting right down here. She's got a growth in her left side. Uma pequena senhora de couro olhando para mim, sentada logo aqui. Ela tem um tumor em seu lado esquerdo. She has kidney trouble, complications. Ela tem problema dos rins, complicações. You had more faith, you don't have to come up here. It's over. Just believe it. Amen. A senhora tinha mais fé. Não precisa subir aqui, acabou. Somente creia. Amém. Have faith in God. Tenha fé em Deus. You believe that? Vocês creem nisso? You believe, sister, you get over that spinal trouble sitting there, you believe it, He'll make you well? A senhora crê, irmã, que se recuperará desse problema da espinha sentada aí? Crê que ele a curará? Okay. Just don't doubt it. You can have it if you'll just believe it. Certo? Apenas não duvide, e poderá receber isso, se somente crer. The man sitting here looking at me suffers with a prostrate trouble, getting up at nights and things. O homem sentado aqui, olhando para mim, sofre de problema da próstata, levantando à noite e coisas assim. You believe, sir? It'll be over then. You believe it. O senhor crê? Isso acabará então, se crer. Here sits a colored man sitting over here looking at me. He's suffering with epilepsy. Aqui se encontra um homem de cor sentado aqui, olhando para mim. Ele está sofrendo de epilepsia. He also is seeking the baptism of the Holy Ghost. Ele também está buscando o batismo do Espírito Santo. Stand up on your feet, sir. Accept your healing. Fique de pé, Senhor. Aceite a sua cura. May God give you the baptism of the Holy Ghost. Amen. Que Deus lhe dê o batismo do Espírito Santo. Amém. Sitting right across from you, there's a child sitting over there that also has epilepsy. Sentado bem do outro lado do Senhor tem uma criança sentada aí, que também tem epilepsia. Kind of a fainting away spell. Sitting out there over on the other side. Como que acessos de desmaio, sentada aí do outro lado. You believe that God will make the child well there? Você crê que Deus curará a criança aí?
You believe with all your heart? Você crê de todo o coração? And God will heal the child. Então Deus curará a criança. Do you believe every one of you? Vocês creem, cada um de vocês? Isn't he truly Abraham's royal seed? Ele não é verdadeiramente a semente real de Abraão? Isn't he the mighty conqueror? Ele não é o poderoso conquistador? Did he promise that you could possess the gates of the enemy? Ele prometeu que você poderia possuir as portas do inimigo? How many of you are bound, feel the pressure of the enemy? Quantos de vocês estão ligados, sentem a pressão do inimigo? Raise your hands that you feel the pressure of the enemy. Levantem a mão, os que sentem a pressão do inimigo. And you're Abraham's seed. Raise up your hands like this. Estão a semente de Abraão. Levantem a mão assim. Say, Brother Branham, I'm bothered with nervousness. Oh, there's about 80% of you with that. Digam, irmão Branham, nervosismo me incomoda. Ó, tem mais ou menos 80% de vocês com isso. Say, it's just so thick now, the whole crowd's just becoming like a great big milky, it's almost making me blind out there. Where you're at. Digam, está tão espessa agora, o povo todo está ficando como uma grande nuvem esbranquiçada. Está quase que me cegando, aí onde vocês estão. Don't you see that you're 20 or 30 maybe cases or more right here on this platform and out in that audience, that God does not fail? Vocês não veem que aqui 20 ou 30 talvez casos ou mais aqui mesmo nesta plataforma e aí nessa audiência que Deus não falha? It's Jesus Christ the same yesterday, today and forever. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do you believe that? Vocês creem nisso? Then why not every seed of Abraham? Why don't you take the key now? Então por que não cada semente de Abraão? Por que não toma a chave agora? The great conqueror that conquered it for you is here. He's proved to be here. O grande conquistador que conquistou isso por você está aqui. Ele provou estar aqui. Do you believe him? Vocês creem nele? Then take your key of faith, reach up with your hands and say, Jesus Christ, I believe for my healing right now. Então peguem a sua chave da fé, estendam a mão e digam, Jesus Cristo, creio para a minha cura agora mesmo. Stand up on your feet, raise your hands. Unlock your faith now. Coloquem-se de pé, levantem a mão, destranquem a fé de vocês agora. I believe, Lord Jesus. I believe right now. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio agora mesmo. Now lay your hands over on one another. Agora coloquem as mãos uns sobre os outros. Put your hands across to one another. Another seed of Abraham. Ponham as mãos um no outro, outra semente de Abraão. Now you pray for that person. Lay your hands up on him. Agora ore por essa pessoa. Coloquem as mãos sobre eles. Jesus said, these signs shall follow them that believe. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Satan, you've lost the battle. Satanás, você perdeu a batalha. In the name of Jesus Christ, come out of here and let these people go for the glory of God. No nome de Jesus Cristo, saia daqui e solte estas pessoas para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças, irmãos, vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, nós cremos no que acabamos de ouvir de todo o nosso coração, Senhor. Pai amado, estamos felizes por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Estamos alegres, estamos prontos para Te louvar, Te adorar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Querido Deus, agradecemos por mais esta mensagem que ouvimos na íntegra. Fomos muito abençoados, Senhor. Se alguém entrou aqui doente, com certeza, nós cremos, já está curado, Senhor. Querido Deus, entregamos esta reunião, tudo que será feito, nas Tuas mãos. Que mais uma vez, o Senhor use o Teu servo em nosso favor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita nosso louvor e a nossa gratidão. É isto que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vamos iniciar com o hino de número 5. Ré menor.
Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos cantar o hino de número 6. Aceita o perdão de Jesus. Se tu cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus me amou, por ti morreu lá na cruz. Tempo fez sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se vida pura desejas o ter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Tempo vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se tu não podes tuas lutas calmar, aceita o perdão de Jesus. Filho, não podes domar, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Tempo vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se com os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se para o céu desejas partir, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Tempo vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar o 9, No Olhar de Jesus. No olhar de Jesus, sinto paz. No olhar
somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o nosso pastor. Senhor, nosso bondoso Deus, que tem nos trazido até aqui, nos dado condição para chegarmos até aqui, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Viemos aqui como adoradores, mas o Senhor nos deu força, coragem, ânimo, saúde. Deu sabedoria para administrarmos o nosso dia, para que possamos estar em sua casa. Senhor Deus, abençoe também as igrejas, irmãos, irmãs, familiares, visitantes, se houverem. Nós vamos, nos próximos minutos, falar da palavra de Deus, como estamos orando a Ele agora. Perdoe os nossos pecados e falhas, sara as nossas enfermidades e nos dê força para prosseguir. Pedimos a Tua bênção, Tua ajuda, Tua inspiração, para que possamos ter um tempo proveitoso. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Uma boa noite a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vocês também, através da internet. Vamos nos pôr em pé para ler a Bíblia. São João 14. Versículo 12. Nós temos usado essa escritura várias vezes. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, a Bíblia mostra para nós as obras que Jesus fez. Não foi só a cura divina, né? Até uma hora difícil, que tinha que pagar os impostos, né? Não tinha dinheiro. Falou, vai pescar. Ah, tem um peixe lá que vai ter uma moeda na boca dele. Olha, as obras. Tá vendo? Coloca Deus em primeiro lugar, viu? Na sua vida, viu? Não aceite nada que impeça de você ser um adorador. Não foi Deus que te deu. Deus não tira ninguém da igreja, ninguém da presença dele. Ele não faz isso, hein? Estava pensando hoje, né, sobre isso. Na expressão do irmão Brano, até falamos ontem, né? Eleito não se perde. Sim, eleito não se perde. Estamos nos braços dele, estamos nos braços dele. Estamos descansados. Como numa rede, né? Você está descansado. Né? Eleito não se perde, mas às vezes derruba você da rede, tá? Derruba você da rede. Ele não perde você não, mas ele tira você desse comodismo, né?
Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê nisso? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pode ter algum impedimento, a maneira que a gente pede não está correta, a aproximação dele tem que ser correta. Amém? Sentai-vos. Se você não pegou essa mensagem ainda, e te chamar Jesus, tem algumas aqui. Se você não pegou o calendário ainda, o marcador, ou se você quer mais algum calendário, mais algum marcador, depois do culto você pega. O profeta menciona essa escritura, o parágrafo 188 dessa mensagem. As obras que eu faço, vós também as fareis. O profeta faz um comentário aqui. Ele agora aguarda ser chamado à cena. Porque o assunto era a tempestade no barco. E o barco ia afundar. E Jesus estava ali. Esse foi o início do ministério de Jesus. Eles chamaram e ele entrou em cena. Então, isso não pode ser frase de efeito, autoajuda. Que tem de autoajuda hoje, né? Como é que chama essa nova função que tem aí, que as pessoas... Como é que é? Coach? É isso? É coach? É coach de revólver, é coach, coach. Coach. Tem. Só quero pedir uma coisa para vocês que estão me ouvindo, tá? Não traga isso para o meio da igreja, não, tá? Se você entrou, saia fora disso. Aqui, seu coach é William Branham, Jesus Cristo e eu. Você tem tudo, viu? Tudo se resulta depois na famosa pirâmide. Que os espertos precisam dos trouxa para ganhar dinheiro. Cada hora é uma coisa que aparece, né? Tá me entendendo ou não? Foi que amém fraco, hein? Será que vocês entraram nisso? Você já tem ajuda. Outra coisa que tem surgido muito nas redes sociais é jogos. Antigamente era só loteria, né? Bilhete, loteria. Agora tem jogo para tudo, né? Joguinho, você joga aqui, tanto aqui, e adivinha se vai chover hoje, né? Choveu, ganhou. Não choveu. Ganhou. Vai jogando quirera para você, né? Vai. Dá R$50, dá 100, daqui a pouco você perde 1.000. Os espertos precisam dos trouxa. Entendeu? Os espertalhões do dinheiro precisam daqueles que são gananciosos, querem ganhar dinheiro fácil. Hoje a coisa está mais complicada, né? Mas lá antigamente era mais o conto do bilhete premiado, né? A pessoa caiu no conto do bilhete premiado. Na hora que via, tomei uma rasteira. Aí a pessoa, às vezes o senhorzinho, corria na delegacia para fazer um BO. Doutor delegado, queria fazer uma queixa. Pois não, senhor, aconteceu. Me passaram para trás. Passaram o senhor para trás? O que foi? Bilhete premiado. Não me diga. Mas como é que foi? Ele me vendeu um bilhete
dizendo que estava premiado e tal, e não podia ir aqui, não podia ir ali, era 50 mil e tal, tudo, mas por uma questão ele me fez por 5. Quer dizer então que o senhor comprou um bilhete premiado de 50 mil por 5. Quem que é o esperto? É o bandido ou é o senhor? O esperto sempre precisa de um ganancioso. Quem que é pior? Espertinho você, hein? Querendo comprar um prêmio de 50 mil por 5? Uma vez uma pessoa ofereceu isso para mim. Trabalhava com vendas. Esse negócio aí das pirâmides que vão surgindo, cada hora é uma coisa, tá? Há um tempo atrás surgiu a tal de pirâmide dos avestruz, lá na região de Goiânia. Mas gente rodou naquela região, tudo. E essa que a pessoa me ofereceu era de produto de limpeza de alto nível. Mas veja a conversa. A conversa começa assim: você está satisfeito com o seu trabalho? Ela perguntou para mim. Trabalhando com vendas, né? Falei, tô. Mas satisfeito com o que você ganha? Tô. Não. Tem um negócio bom para você. É? Para ganhar muito dinheiro. Eu falei, é droga. Muito dinheiro depressa só pode ser droga. Não. O que é? Não. Você tem que ir na reunião. Aí, ó. Você tem que ir na reunião. É mais ou menos que nem igreja, que nem culto. Você tem que ir na reunião. Aí você vai na reunião. Você está insatisfeito, você é ganancioso e quer ganhar dinheiro sem trabalhar e depressa. Você vai na reunião. Eles fazem a reunião. Eu não fui. Mas eu sei como é que funciona. Você vai na reunião, as pessoas estão lá, tudo. Aí eles fazem mais ou menos que nem igreja. A pessoa vem dar testemunho. Olha, eu estava assim, tal, comecei a vender esse produto, assim, tal, tudo, entendeu? E agora, esse carro aqui, já tem casos assim, até da pessoa comprar Ferrari. Dá o testemunho. Opa, estou aí. É desse jeito. E hoje isso daí entrou até na área da medicina. A pessoa faz um cursinho na internet e já é médico. Está dando receita para todo mundo. Isso aí. E entra dentro do sistema, a maior parte entra dentro do sistema das pirâmides. Você tem que convidar mais um, você convida mais outro, você convida mais outro. Isso espalha em tudo, né? E agora surgiu esse nome novo aí, ó. É um animador, um palestrante, um animador de coisa e tal. A Bíblia diz que você ganha o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. Tá certo? Então, será que estou falando isso, hein? Eu só falei para chamar Jesus, né? Nós chamamos, né? As obras que eu faço, vós também as fareis. Ele agora aguarda ser chamado à cena. Ele está esperando nesta hora agora, para provar exatamente o que eu disse sobre ele. Para ser assim agora. Se não for, então isso está errado. Eu sou uma falsa testemunha. Ele está pronto para ser chamado à cena agora mesmo. Repete. Para fazer as mesmas obras que ele fez. Você crê nisso? Você orou. Você cantou. Você está na presença dele. É a igreja, santuário, a ordem da igreja.
A ordem da igreja não é um capricho do irmão Branham. A ordem da igreja é um desenrolar do culto, que o desenrolar de algo religioso é chamado de liturgia. É um desenvolvimento do culto do qual Deus disse para o irmão Branham: olha, ensina o povo a fazer isso, que é da maneira que eu vou abençoar eles. Não é a ordem da igreja do irmão Branham, é a ordem da igreja do Espírito Santo. Não é exigência minha de diácono, nada. Então, no barco em que estamos navegando, esse é o paralelo. Vamos despertar Jesus? Vamos despertar Jesus em nossas vidas. Nossa vida é um barco. Nossa família é um barco. A igreja é um barco. Ouça, muitas vezes eu disse, se eu estivesse aqui na plataforma e dissesse a você que o espírito de John Dillinger, esse foi um gangster muito famoso nos dias de irmão Branham, ele era daquela região do Kentucky, um gangster famoso. Veja, se estivesse aqui na plataforma e dissesse a você que o espírito de John Dillinger viveu em mim, ora, eu teria armas e seria um fora da lei. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu tenho meditado nisso, assim, durante esses dias, ver certas coisas. O corpo. Muitas pessoas não têm a revelação do que é o corpo. O seu corpo, o meu corpo. O corpo é casa, é templo, é tabernáculo. Isso que é o corpo. Esse corpo. Então, Deus nos ensina a cuidar disso. E nós sabemos que somos trino, espírito, corpo e alma. É uma casa de 3 cômodos. O profeta diz, você pode morar em grandes casas, mas pode ter tantos cômodos na sua casa, mas você vai ver em 3 cômodos lá dentro. 3 cômodos. 3 cômodos na arca, 3 cômodos no tabernáculo, 3 cômodos em nós. Se é casa, tem morador. Se tem morador, e agora? Como é que você pinta a sua casa? Aí, olha só a ponta que nós vamos agora. O que você escreve na sua casa? Qual é o desenho que você põe no seu portão? A pessoa desenha na casa dela uma serpente, uma caveira. Ué, quem que mora aí dentro? Que camarada é esse que mora aí dentro? Que desenha na casa dele uma serpente, uma caveira, um bode feio com chifre, tudo. Quem que mora aí dentro? Você já sabe do que eu estou falando, né? Você está achando que botar uma tatuagem no corpo é simples? Você está mostrando quem é que mora nessa casa. Nós temos uma cruz ali. É um símbolo. É um símbolo de quê? Você passa em outro lugar, tem outro símbolo. O símbolo demonstra, é uma forma, é uma mensagem
simplificada, resumida, simbólica do que é aquilo, o que existe aquilo, o que tem lá dentro daquilo. Então não é capricho do pastor. Então, e aí, irmã? E o telhado da sua casa, como é que tem que ser? E o seu telhado, irmão, como é que tem que ser? Se eu tivesse o espírito desse gangster de Mont Blanc, eu faria isso. A pessoa cai morta, o que sai da pessoa? Sai um morador. Todo ser humano tem um espírito humano. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar nesse corpo, na sua alma. Qual é a diferença do homem e do animal? O animal também tem corpo e espírito. Não tem alma. Nós temos alma. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Caiu. Morreu. Morador saiu. Você lembra quando Jesus encontrou o Gadareno? Ou chamado Legião? Era chamada Legião porque comparou com o exército romano, que a legião era de 2.000 a 4.000 soldados. Ele tinha todo esse demônio no corpo. Quando encontrou com Jesus, eles conheceram Jesus. Falando, mas não é tempo da gente se encontrar ainda, né? Quem vem ter conosco? E eles pediram para Jesus se podia sair daquele corpo, daquela casa e entrar nos animais. Eles entraram nos animais e eles se precipitaram. O legião estava assim de demônio dentro daquela casa. Morava no cemitério. Sim, de demônio. Então, se o espírito de Linge viveu em mim, ora, eu teria armas e seria um fora da lei. Claro, se eu dissesse a você que Shakespeare viveu em mim, eu seria um poeta. E você sabe que tem pessoa que encarna espírito de outra pessoa. No mundo existe isso. No meio religioso existe isso. Você recebe isso. Quando você começa a se vestir que nem a outra pessoa, falar igual àquela pessoa, você tem o espírito daquela pessoa. Você tem um espírito. Nós não estamos aqui, diz o profeta, para possuirmos o espírito um do profeta. Diz: eu fui numa igreja onde o pastor fazia um movimento com a cabeça. Todo mundo... Eu fui numa igreja que o pastor fazia um movimento com o braço. Todo mundo fazia com o braço. O profeta diz: nós não estamos aqui para copiar o espírito um do outro. Nós viemos aqui para receber o Espírito Santo. Amém? Então veja isso. No meio religioso está cheio disso. Já vi pessoas vestidas que nem John Lennon, já vi pessoas vestidas que nem o Elvis Presley, já vi pessoas vestidas que nem Abraham Lincoln. Você olhou assim, está ali. A pessoa encarna o espírito daquela pessoa. No meio religioso também. Você pega as denominações, copia os líderes, fala igual o líder, põe a roupa do líder, gesticula com o líder, usa. E nós também não estamos livres disso. É isso aqui. Então eu seria um poeta. Shakespeare. Se Shakespeare vivesse em você, ora, você saberia. Você seria o grande compositor de poemas, isso é certo, claro. Você comporia poemas, você poderia compor poemas, porque Shakespeare, o grande escritor, estaria em você. E você seria Shakespeare, isso está certo. Se Shakespeare vivesse em você, você não seria Shakespeare? Certamente você seria. Olha só.
nós temos que ter o Espírito Santo, afastarmos do mundo e do pecado e mantermos o nosso estilo, o nosso gosto, a nossa maneira. Desde que não sejam coisas erradas. Se Deus nos fez diferente nessas coisas, por que nós queremos ser iguais? Deus é um Deus de variedade. Falta de personalidade, falta de vontade própria, falta de equilíbrio, tudo mente. Valores. Se Beethoven, vivesse em mim, veja, vivesse em você, você não seria um compositor, o grande compositor Beethoven? Diga, Beethoven vive em mim. Então você fará as obras de Beethoven. Você escreveria a música dele, certamente, se ele viver em você. Você certamente faria isso, porque o espírito dele vive em você. Então, se Cristo vive em mim, olha aí. Isso aqui não é uma frase de autoajuda. Isso aqui é verdade. Isso aqui é real. Isso aqui é matemático. Se Cristo vive em mim, as obras que Cristo serão feitas através de mim. Agora, todos nós faremos a mesma coisa? Não, porque nós temos posição do corpo diferente. Mas Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Então, Cristo em mim, Ele não está dizendo, se Cristo está nos pastores, Ele está dizendo, Cristo em nós. Se fosse assim, irmão Bruno já foi descansar, Pedro, Paulo foram descansar, e como é que fica? Acabou? As obras se repetem, as coisas estão continuando. Nós estamos aqui. Quantos já? 50 anos dessa mensagem nessa nação? Olha aí. Veja os resultados. O diabo mostra os barcos que vão afundando. Isso aí é ministério dele. E os que vão atravessando? E esses barquinhos têm aguentado tempestade. Pancada para lá, pancada para cá. E estamos indo. Amém? Eu achei muito bonito o início da escritura de São Mateus sobre a tempestade no mar. E Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram, entraram atrás. Coisa boa. Jesus entrou. Pastor, eu posso ir em tal lugar? Posso aqui, posso ali? E aí como é que fica Jesus, hein? Como é que fica Jesus, hein? Se Beethoven, ele volta. Certamente, se Beethoven vive em mim, as obras de Beethoven serão conhecidas. Se Cristo vive em você, as obras de Cristo se farão conhecidas, pois Ele é o mesmo. Ele não pode mudar. Lembra do que eu disse? Ele é eterno. Deitou no barco. Ficou ali. Estava cansado. Se ele deitou na proa, se foi na popa, ali. Ficou ali. Ficou ali. Amém? Esperando ser chamado. Ele nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Pastor, mas eu afastei da igreja, eu vou parar. Eu quero parar por causa de quê? Não, porque eu vi isso, eu vi aquilo. Ah, você viu isso, viu aquilo? Você só vê coisa errada, hein? É que você tem um espírito errado dentro de você. A igreja de Jesus não serviria para você. Tabernáculo Branco também não serviria. Israel, então, muito menos.
Você não tem a revelação da mensagem ainda completa. A necessidade. Eu não dou conta, mas quem é que dá conta? Eu tô fraco, mas quem é que não está fraco? Você sempre tem que estar vencendo alguma coisa. Você só para de vencer no cemitério. Ou de lutar no cemitério. Então tem pessoas que têm o vírus da dificuldade. Ele não para aqui, logo ele para ali. Vai parar logo ali. Vai parar logo ali. Escapou do Covid, daqui a pouco e vai indo, né? Não falta praga. Ele é o mesmo. Ele não pode mudar, ele é eterno. Ele não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Oh, então chame-o à cena. Senhor, mas isso aqui, acho que é um sermão de autoajuda, filosofia, aquelas coisas que seria bom assim, que a pessoa faz um recortezinho para enviar, bom dia, boa noite, entendeu? Boa tarde, boa segunda-feira, boa sexta-feira, chama Jesus. Olha aí. Nós temos que entender isso aqui. Por exemplo, estou vendo aqui as pessoas que estão na igreja, entendeu? Ali. Uma Rubens está ali, então. Vou chamar uma Rubens. Uma Rubens está ali, certo? Uma Rubinho está ali. Ele está aqui. Né? Cadê Mondoni? Mondoni não está aí. Está aí? Está aí, meu carro? Mondoni? Não veio. Então como é que eu vou chamar o Mondoni? Estou dando um exemplo, ele não está aí. Então, Jesus está aqui ou não está? Você não chama? Por que não está? Não está para você. Aqui, na sua casa. Ele não muda. Chame a cena do que você tem medo. São os homens desta hora, são os homens deste dia, com medo de chamar Jesus à cena para dizer: Senhor, tu o prometeste, agora faça isto. Oh, meu Deus! Estou com medo de fazer isso? Irmãos, às vezes a gente ora assim, você pode até estranhar, né? Às vezes eu faço isso. Ó, Senhor Jesus, estamos pedindo. Para o Senhor isso não é nada. E não é mesmo. Nós estamos mostrando confiança nele. Eu disse para uma pessoa assim, mas o fulano, o câncer tá, e tomou conta do corpo, isso, aquilo, está para o corpo inteiro. Para Deus não faz diferença. Quantos cânceres tem no corpo, se é um só? Não faz diferença. Não fique com medo. O diabo vai dizer: olha, agora está perdido. Agora você vai mesmo. Diga para o diabo, se não for disso aqui, vai ser de alguma coisa. Mas numa coisa, eu vou dizer para você, diabo, isso para Deus não é nada. Isso não é nada. Para o meu Jesus não é nada. Confie nele. O diabo vai dizer: mas você orou, não está nem orando mais. Já orei e é essa oração só, e não vou orar mais. E já pronto. É a sua convicção, não estou dizendo que é para você não orar, não, tá? Estou falando de coisas que podem acontecer. Se você tem aquela confirmação que você orou, você recebe aquilo que fez. Então, para isso, não oro mais. Pronto, Deus fala: oh, puxa vida, confia em mim mesmo. Confio, Senhor, confio no Senhor. Eu vou esperar. Meu pai esperou 25 anos para receber o filho. Mas ele continuou confiando no Senhor. Abraão. Grande é Jeová, ó poderoso é Jeová, eterno é Jeová,
Ele é de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Sua misericórdia perdura por milhares de gerações. Está sobre aqueles que o temem. Você tem medo de chamar aquele Jesus em sua vida que está adormecido por um tempo? Você tem medo de chamar aquele que alguns anos atrás desceu sobre você e encheu de suas bênçãos? Você se deparou com um problema agora, com uma dificuldade? Uma dificuldade com quem? Com seu irmão? Com a sua irmã? Não, mas aquela minha irmã fez isso, aquele meu irmão fez isso, aquele diácono fez isso, aquele pastor fez isso. E se você estivesse no lugar dele, dela, será que você não faria pior, não? É por causa disso aí? Você está pensando que essa mensagem é o quê? Ele é o final do cristianismo. É o final daquela obra que começou no Pentecoste. E começou com apóstolos e profetas e termina com apóstolos e profetas. Você tem medo de acordar e dizer: Senhor Jesus, estou com um problema essa noite. E aí? Você na internet, as igrejas aqui, que tal? Irmão, para esse desafio. Senhor Jesus, estou com um problema essa noite. Entra em cena por mim. Conversa com Jesus. Você não tem que arrepiar. Tem pessoa que para orar tem que ficar gritando. Claro, cada um tem um estilo de orar. Mas tem gente que é o seguinte, que só ora gritando, berrando. Tem momento para tudo. Mas desde que você não faça daquilo, entendeu? O seu diferencial para mostrar que você é fervoroso, fervorosa, isso, aquilo. Para começar, Deus já vai passar perto de você direto. Porque falta sinceridade e simplicidade. Veja, estou com um problema essa noite. Entra em cena por mim. Qual é o problema? Ao navegar pelos mares, fui acometido de uma doença. Estou aflita. Ajude-me, ó Senhor Deus. Me ajude. Não tem medo de chamá-lo à cena? Você não quer fazer isso? Chamá-lo à cena. Vou cantar aqui lindo, André. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Ele me atende, ouve o meu clamor. Quando você o chama à cena, como aqueles discípulos, toda dúvida toma seu devido lugar e se desaparece. Você tem alguma dúvida? Só tem uma coisa que você pode ter dúvida. Você tem que ter dúvida das suas dúvidas. Da palavra, não. Da mensagem, não. Você pode não entender. Você pode não entender, você pode não compreender, você pode não explicar, mas uma coisa você tem que ter certeza. Você já ouviu o suficiente para saber que isto é a palavra de Deus. Que não tem outra mensagem, não tem outro mensageiro. Quando você chama a cena, toda dúvida toma o seu devido lugar. A fé se eleva. As dúvidas não existem mais. A fé toma o lugar. 5 sentidos de entrada para o corpo, 5 sentidos de entrada para o canais de entrada para o espírito, 1 para a alma. O que é? Fé ou dúvida? O profeta, quando orava para a pessoa, dizia: você crê aqui, mas aqui você crê? Está escrito em São João 14. Acabamos de citar isso. Aquele que crê em mim, também as obras que eu faço. Está certo? Amém? Amém. Está escrito agora, seja feito. Vê? Deus prometeu isto. Está escrito em São Mateus 28, 20.
estou sempre convosco até o fim do mundo. Vê? Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco mesmo em vós até o fim dos tempos. Isso está escrito. Vós me vereis. Está escrito agora, seja feito. Você crê nisso? Veja, então, aí estão as verdadeiras coisas que Deus tem prometido. São essas coisas verdadeiras? Amém? Se não é verdade, então o que estamos fazendo aqui? O profeta disse. Para que viemos aqui? Porque estamos afirmando algo que nos torna hipócritas? O que estamos dizendo ao mundo, as coisas que nem mesmo são assim? Ora, então somos falsas testemunhas e nem mesmo devemos ter permissão para viver. Então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou dos mortos, então comam e bebam e regozijem-se, vocês todos saem e vivam com o resto na lama com os porcos. Veja, se não houve a ressurreição, se não houve a vinda de Cristo, se não houver a vinda de Cristo, se não houver, se Ele não estiver aqui e suas palavras não forem verdadeiras, se um J estiver errado, então não posso ter confiança em nada disso. Tudo tem que ser escrito, tudo tem que estar certo. Amém. De todo o nosso coração, nós estamos procurando fazer de melhor, o que é mais certo, você e nós, e Ele recebe isto. Amém? Vamos cantar este hino. Vamos cantar este hino. Vamos. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, Ele me atende, ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor, esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor, esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que eu estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor, esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer, sem a sua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança e na dor, esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor, esforça a minha
Senti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça minha coragem, Senhor. Vamos orar nesta hora. Se você quer ajoelhar, quer vir ao altar, aí nas igrejas, mas o profeta chama a nossa atenção. Você tem medo de chamar aquele Jesus em sua vida? Você tem medo de chamar ele e dizer: estou com um problema? Não é assim que você conversa com o médico? Quando você tem um problema de saúde, ele te examina. Peça para o doutor Jesus te examinar e para te dar o remédio que você precisa, e você aceitar o remédio que ele está te dando, e você tomar as doses certinhas do que ele está te dando. É assim que funciona. Você confia num médico e está certo. Veja, quando você o chama à cena, toda dúvida toma seu devido lugar e desaparece. Manda a dúvida embora, aqui não é lugar dela. Na sua casa não. Manda-la embora. Você tem aí nesse terceiro cômodo seu um inquilino, um amigo, viu? Ele expulsa todos os males da sua casa. Você tem uma casa, você tem um lar, você tem um corpo. Expulsa toda dúvida. Você tem Cristo dentro de você aí. Fala, meu irmão, minha irmã. Fala. Sim. Isso. Sim. Medite. Se tem alguma coisa negativa na sua mente, não vai funcionar. Assim não funciona. Sai disso primeiro. O inimigo está te acusando, é a função dele acusar mesmo. Se humilha. Você acha que aquela mulher que chegou até Jesus tocou nele? Não tinha nenhum problema, né? Não tinha nenhum problema. Jesus virou e falou: quem foi que me tocou? Foi. Só vou curar você se você não tiver nenhum problema na sua casa, na sua família, com seus filhos. É assim? Não. Somos indivíduos, viu, irmã? É você e Deus. Quando você vai no médico, o médico fala: você tem que trazer seu marido. Não, porque o problema está comigo. Você tem que trazer seu esposo. Não, o problema como? Você tem que trazer sua mulher. Não. Você tem que trazer seu pai. Não, não é assim. Claro que tem situações de acompanhante. Agora você está na presença dele. É só você e ele. Só você e ele. Eu posso te ajudar. Como desde que eu cheguei aqui, estou ajudando. E sendo ajudado. Vocês na internet, não tenha medo. O profeta disse que o medo é a pior coisa que o diabo coloca em nós. Pior coisa que o diabo coloca em você. Querido Jesus, que o Senhor possa entrar em cena no nosso barco agora, na nossa vida. O profeta diz: estamos navegando no barco da vida, navegando com Cristo no barco. Vocês notaram que com Cristo no barco eles não foram livres da tempestade, eles não foram livres do problema, mas Deus entrou em cena. Assim é com o cristão, com a cristã, conosco é desse jeito. Nós temos que aprender isso. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas,
perdoe as nossas transgressões, perdoe as nossas negligências, perdoe pelos nossos tempos perdidos. Deus, nós queremos nos comportar melhores como filhos de Deus, discípulos do Senhor. Isso quer dizer seguidores. Como nós cantamos, estamos seguindo a Cristo. Deste caminho eu não desisto. Quantos cantaram isso e desistiram? Cantaram somente da boca para fora. Mas quem canta de coração, você nunca vai desistir. Nunca, nunca. Porque você tem um Deus forte e o diabo é muito fraco perto dele. Você tem um Deus poderoso, você tem um Deus amoroso, você tem um Deus repleto de atributos, e Ele decidiu colocar esses atributos em nós. Ele quer que nós confiemos nele. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, assim como o Senhor foi acordado, chamado ali, o Senhor levantou, falou com os ventos, falou com a tempestade, falou com as ondas e elas se afastaram. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nesta hora nós pedimos também ao Senhor que se levante, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, e toda enfermidade seja afastada, toda dúvida seja afastada, todo desânimo seja afastado das nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Eu, como ministro dessa palavra, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu ordeno que isso deixe as vidas das pessoas. Eu ordeno que isso se afaste dos barcos das pessoas, dos seus corpos, dos seus lares, dos seus negócios. Que você seja acalmado, meu irmão, minha irmã, acalmado dessa ansiedade descontrolada, só tem te causado danos e prejuízos. Ó Senhor Deus, aquele que está muito acelerado, ajuda e mais calmo. Aquele que está muito devagar, ó Deus, dê força para caminhar um pouco mais. Centraliza-nos a sua palavra, para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Amém. Esforça, vamos lá. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Nossa força vem dele, nosso valor vem dele. Senhor Deus, confirma as bênçãos nos nossos corações, cele essas bênçãos nos nossos corações, leva-nos para os lares guardados, protegidos, nos dê um bom descanso, e o dia da manhã, Senhor, nos dê força para vencer, que cada dia traz o seu mal, que possamos vencer cada um, e manter a nossa bandeira levantada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe. Vamos crendo nisto, né? Vamos crendo nesta mensagem desta maneira, e Deus se responsabiliza, né?